Oi, eu quero convidar você a pensar hoje sobre ser igreja, sobre continuar sendo igreja, não é? Esses dias temos sido desafiados a buscar um novo modelo de igreja, né? Cultos transmitidos, cultos presenciais, nos adaptando a esse tal novo normal. Mas eu quero ler com vocês aqui Atos, capítulo 5, versículo 42. Olha o que diz. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, o Cristo. Então você tem aqui um versículo que deve nos dar uma motivação diferente, que deve nos fazer pensar quanto ainda precisamos melhorar como igreja. Porque esses apóstolos, esses primeiros que começaram aquilo que conhecemos hoje como igreja, eles não apenas estavam nas casas, vivendo como pequenos grupos, a simplicidade de um evangelho de convivência, um evangelho de relacionamento, mas diariamente eles também estavam no templo. Eles também eram essa igreja que se institucionaliza, essa igreja que se reveste também de padrões para a convivência, para se tornar cada vez melhor. Então essa igreja que tem esse modo de tanto se relacionar quanto ser uma instituição, é uma igreja que ainda precisa existir nos nossos dias. Eu creio que Deus ainda tem projeto para as nossas igrejas. E assim quer usar a sua vida. Nesse novo normal, tanto buscando relacionamentos ou estreitando relacionamentos, que por conta do afastamento, da quarentena, a gente ficou mais distante das pessoas, fisicamente e também de forma como corpo de Cristo, nos afastamos como igreja das pessoas. É o tempo agora da gente resgatar isso. Seja até mesmo usando as redes sociais de modo virtual ainda, mas resgatar relacionamentos, a igreja de casa em casa. Mas também ser a igreja que se reúne para a adoração, para o aprendizado, para o crescimento. É interessante que esses apóstolos tinham uma motivação extrema, porque o que faz uma pessoa largar a vida, largar tudo o que faz, para viver diariamente fazendo a mesma coisa, repetição. A gente enjoa quando a gente vê a mesma coisa duas vezes. Muitas vezes não aguentamos ver o mesmo filme seguidamente. Ou até mesmo quando a gente vai no culto e diz, mas essa música a gente cantou semana passada, a mesma música. Ou então o pastor vai pregar no mesmo assunto, a gente já fica enjoado. Então o que é que motiva esses discípulos? Por isso que eu quero ler os dois versículos anteriores. A gente leu agora Atos 5, versículo 42, mas acompanha comigo a leitura de Atos 5, versículos 40 e 41, veja aí. Chamando os apóstolos, açoitando-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus, e os soltaram. Aqui só no versículo 40 você já tem uma situação não muito agradável. Versículo 41. E eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E aí vai o versículo 42 que eu li no começo. Que eles iam de casa em casa e no templo diariamente. Esses apóstolos, eles acabaram de ser surrados, de receber açoites porque estavam pregando o evangelho. Esses apóstolos, após apanhar, sofrer humilhação pública ali na frente de todo mundo, eles começaram a cantar, a agradecer a Deus porque eles eram dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Gente, nós não estamos vivendo um evangelho desse jeito. Ninguém está apanhando aqui no Brasil porque é pregador do evangelho. Ninguém está sofrendo humilhação na rua, na frente de todo mundo. Muito menos sofrendo qualquer tipo de abuso físico por ser pregador do evangelho. Mas, apesar disso, eles eram impulsionados a pregar o evangelho. Então eu penso que às vezes a facilidade que nós temos é um dificultador que nos leva a achar que já que é tão fácil, então a gente fica chateado com pequenas coisas, deixa de congregar, deixa de frequentar um pequeno grupo, deixa de ser igreja. Esses caras, eles tinham motivos para deixar de ser igreja. Eles poderiam dizer, gente, a gente apanhou, a gente está com medo, então vamos nos esconder, vamos parar de pregar esse evangelho, preguem aí quem ainda tem essa energia, mas a gente já pagou um preço alto. Não. Eles louvavam a Deus porque se consideravam dignos de apanhar pelo nome do evangelho. Você se acha digno de pregar o evangelho? Ou melhor, você está pregando esse evangelho? Você está pregando de casa em casa? Você está pregando no templo? Você está vivendo esse evangelho? Então pense duas vezes antes de dizer que você enjoou da sua igreja ou enjoou de algum movimento que a sua igreja tem feito. Porque existe muito mais a se fazer. E talvez a sua motivação
seja errada. Deus te abençoe.